Bom, finalizando aqui o terceiro post da série de BI, o conteúdo está praticamente pronto e como no final eu sempre gravo um vídeo, a gente vai agora alimentar a nossa fonte de dados para dar sequência. O objetivo de sempre alimentar essa fonte de dados aqui, que a gente tem informações, para no fim dessa série de posts sobre BI, a gente realmente criar um documento de BI, seja uma planilha com gráficos e informações ocultas, seja um dashboard no Google Data Studio, enfim, ver o que a gente consegue fazer e analisarmos em conjunto, desde o início, desde o primeiro post até o fim, a nossa criação de fonte de dados estática, e daí sim criar uma análise de BI em cima dela bem prática e simples. Bom, aqui a gente já tem duas informações. Com o passar do tempo o LinkedIn ele vai mostrando e quanto mais interações tiver um post, mais visualizações e engajamento ele vai ter. A gente sempre vai também atualizar de forma retroativa. Eu não quero aqui nessa análise BI necessariamente saber o quanto que ele teve naquela semana de um post a outro. Eu quero saber o número máximo de informações que eu tenho para ter a amostra de dados. Então o que a gente vai fazer? A gente vai novamente lá no post 1 essa semana e vai ver se esses números aqui mudaram. Se eles mudaram, a gente vai acabar atualizando as informações aqui para ter mais amostra de dados. Então a primeira coisa aqui é abrir o LinkedIn novamente. Eu estou com ele aberto no post, mas eu vou abrir de novo numa nova aba. Vou ver lá o meu post 1, esse aqui é o 2. Post 1, que geralmente ele está tendo engajamento ainda. Eu vou atualizar as informações. Então comentários eu continuo com 2, quantos eu tinha antes? Comentários eu tinha 1, porque 1 sou eu, né? Então eu vou continuar com 1. Curtidas eu tenho 45. Antes eu tinha 23. Então 45. Até para vocês entenderem, a gente poderia estar fazendo N outras colunas aqui, né? Eu poderia, por exemplo, ter curtidas semana 1 e curtidas, por exemplo, semana 2 em uma outra. Inserir à direita. Curtidas. Semana 2. Eu poderia estar guardando essas informações aqui para a gente estar cruzando a informação. Por exemplo, quanto foi o aumento de engajamento de uma semana para outra. Esse percentual entre um e outro aqui poderia ser uma informação extremamente importante para a gente ver como que se comporta o público no LinkedIn. Às vezes tu publica um post hoje, por exemplo, ele tem pouco engajamento, mas daqui a 2 dias, 3 dias, pode ser que ele duplique, triplique e assim por diante. Então isso aqui poderia ser importante para nós, mas não é algo que eu vou guardar agora para não tornar a nossa análise um pouco complexa. Então o que eu vou fazer é simplesmente alterar essa informação. Entretanto, se nós tivéssemos um banco de dados ou alguma coisa mais dinâmica, a gente poderia fazer esse cruzamento. Como eu não quero tornar complexa a nossa análise, a nossa fonte de dados é estática, eu vou tornar ela mais simples, só vou atualizar. Então curtidas, deixa eu só trocar esse cara aqui. Curtidas foi para 45. Visualizações. Houve um aumento de visualizações. Ops, estou no cara errado. Tem que acessar o post para ver, na verdade. 207. Quanto que tinha antes? Antes eu tinha só 123. 207 pessoas. Beleza. Comentários, compartilhamento, antes eu tinha 3 e agora eu tenho 6. Então lembrando que essas informações aqui eu poderia ter elas numa ordem cronológica e trabalhar aqui dentro da minha planilha. Eu poderia criar uma nova estrutura aqui só para dizer o aumento semanal, por exemplo, que teve de engajamento, curtidas, compartilhamentos e assim por diante. Para depois eu estar cruzando isso com semana 1, 2, 3, saber qual o tema, por exemplo, mais teve engajamento e qual o crescimento dele durante as semanas, seja de curtida, comentário, compartilhamento ou visualização. E conexões eu não vou atualizar porque foi bem pontual. Depois que teve novas conexões, elas podem ser por N outros motivos. Então, basicamente, a gente atualizou o nosso post 1 e agora a gente vai para o post 2 que ele foi publicado na semana passada. Vamos ver quanto de engajamento que ele já teve durante esse período. Post 2. Deixa eu clicar nele. Então, durante uma semana ele teve 76 visualizações. Outra ali, visualizações foram 76. Curtidas foram 16. Comentários foram 3. Vamos ver se tem algum meu aqui. Carregar mais comentários. Aqui mostram 3, mas só tem 2. Bom,
foram 3 comentários, eu não encontrei o primeiro. Compartilhamento foram 2. E conexões que me geraram depois desse post foram 7 ao todo. Então pronto, o nosso segundo post aqui também já foi catalogado. Eu também fiz um post extra. Deixa eu até tirar esse aqui é o de hoje. Eu fiz um post extra na sexta-feira, que eu fiquei das meio-dia e... Quando que eu comecei? Meio-dia e 30 mais ou menos, e terminei ele a 1h15. 1h15. Eu fiz um post sobre BI de sexta-feira, que era um post, ele não era um artigo, ele era um post que tinha o objetivo de mostrar como é possível usar o BI no dia a dia, que era mais uma descontração, para mostrar que até mesmo com sexta-feira a gente conseguiria fazer BI. Então eu vou colocar ele aqui também. Que dia que foi sexta-feira agora? Meu Deus. Deixa eu ver rapidinho. Não, calendário não, vai abrir meu calendário com o nome de clientes. Calendário, abril 2019. Beleza. Deixa eu ver rapidinho que dia foi. Nós estamos em... Tá errado isso aqui, meu Deus. Eu tô ficando louco. Aqui terça. Então sexta-feira foi dia 12. Sexta-feira foi dia 12. No dia 12 do 04. Sexta-feira. BI sexta-feira. Como fazer BI com sexta-feira. Vamos ver agora quanto de engajamento teve. É esse cara aqui. Geralmente os posts eles têm mais visualizações do que os próprios artigos, porque eles aparecem mais na linha do tempo ali. Então vamos ver, ó, a gente tem 10 pessoas que gostaram e 2 comentários. Nenhum são mil, então beleza. Ó, quantas visualizações? 10 que gostaram. 10. Quantos comentários? 2 comentários. Compartilhamento. Que pobrinho. Nenhum compartilhamento, mais 351 visualizações. 351 visualizações. Compartilhamento 0. Isso aqui me gerou 3 novos seguidores e amigos. E conexões aqui no LinkedIn. Uma coisa importante que a gente já vai evoluir aqui é que talvez eu vá começar a fazer mais posts normais no LinkedIn. Então a gente vai criar aqui uma categoria entre artigo e post, para no futuro a gente também tá vendo a diferença. Título do conteúdo, vou trocar esse cara aqui. Aqui está o tema, dia da semana. Vou botar aqui à esquerda o tipo de postagem. Ela pode ser, vou já facilitar para nós aqui, sempre é bom, nem sempre a gente sabe quem vai estar atualizando essa fonte de dados, por exemplo, que vocês criarem. Então vamos criar aqui, ó, post e artigo. E vamos botar esse cara aqui que ainda não foi informado. Então quando não foi informado eu vou deixar esse cara. E quando for informado eu vou dizer, ó, esse aqui era um artigo, esse aqui era um artigo, esse aqui era um post. O porquê a gente está fazendo isso? Porque no fim eu posso saber, por exemplo, eu posso ter interesse em saber qual tipo de postagem tem mais engajamento, ou qual tipo de postagem tem mais potencial de visualização aqui no meu LinkedIn, na minha rede. Será que o post ele tem mais potencial de alcance ou um artigo tem mais potencial de alcance? Será que é na segunda, terça, quarta, quinta ou sexta? Será que é o tipo de conteúdo? Será que o que gera mais contatos é um post falando sobre um tema ou é um artigo falando sobre outro tema? Então, com base nisso, a gente consegue cruzar depois um monte de informação. E agora, por último aqui, vamos colocar o post de hoje. Eu ainda estou terminando de editar o vídeo, então são 9h50 de gravar o vídeo, então são 9h51. São mais uns 5 minutos até subir ele no YouTube. Então, vou botar aqui, ó, 09h56, mais 5 minutos. Que dia que é hoje?
São dia 16 do 04. Que dia que é hoje? É uma terça-feira. Esse vai ser um artigo. O conteúdo dele... Cadê aqui? Introdução, fonte de dados, fazer o simples. Fazer o simples, o título dele. Beleza. E as informações ainda não tem, porque na real ele não foi nem publicado. Então esses dados aqui ainda vão ficar ocultos. Então com base a gente vai evoluindo e a gente vai atualizando essas informações aqui também. Então, por hoje é isso. Acompanhem ali a nossa série de posts e todas as informações que a gente vai compartilhando no LinkedIn. Nosso objetivo é ir trazendo as informações para que no fim a gente tenha uma análise de BI em cima das próprias interações que os nossos posts sobre BI estão gerando. Então é de forma simples, prática, uma fonte de dados estática que a gente está alimentando manualmente com o passar do tempo. E semana a semana podem surgir, por exemplo, colunas extras. Como agora a gente acabou de colocar o tipo da postagem, eu poderia estar colocando, por exemplo, por ordem cronológica, semana 1, 2 e 3, quantos comentários, curtidas, compartilhamentos e assim por diante, para a gente estar cruzando informação. Eu poderia também, por exemplo, estar colocando aqui uma coluna sexo ou gênero que está interagindo, se é homem, se é mulher, poderia estar colocando, por exemplo, a faixa etária, poderia estar colocando também, por exemplo, a análise de sentimento, eles estão comentando coisas boas, ruins ou neutras. Então existem N informações que a gente pode estar catalogando aqui, que podem nos ajudar numa tomada de decisão. Hoje a gente está tentando fazer o simples, pode ser que daqui a algumas semanas a gente crie novos campos com base em uma necessidade de trazer uma informação que vai nos ajudar na tomada de decisão. Então, como eu falei no post de hoje, não adianta eu vir aqui e colocar 100 dados. Eu consigo criar 100 informações a partir de quase nada que a gente tem aqui. Mas será que essas 100 vão realmente ajudar no nosso entendimento, numa tomada de decisão para criar uma publicação semana que vem? Então é essa a informação que eu trago hoje para vocês pensarem e a gente ir evoluindo aí nas nossas análises de BI. Tudo bem? Falou, pessoal!